Instruções a respeito da oração, lição 3 da classe de jovens. Sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Instruções para a oração. Sim, existem algumas formas, algumas maneiras de orar. É verdade que não existe uma posição, por exemplo, específica, somente de joelhos, por exemplo, não é necessário. Você pode orar até sentado, deitado, dependendo das circunstâncias. Jonas, por exemplo, possivelmente orou deitado. Na situação dele, inclusive, se ele orou deitado, ele orou numa posição muito desconfortável, né? Mas aqui nesta lição eu vou trazer para você algumas orientações interessantes acerca da oração. Introdução. Sabemos que a pregação do Evangelho é sim a grande missão da Igreja na Terra, conforme ordenado por Jesus. É preciso considerar, contudo, que antes da proclamação é necessário que a Igreja é necessário que haja oração. Pois bem, há uma questão importante de se falar do evangelismo, que é a questão da oração. Entretanto, há algumas situações, principalmente uma questão em si, que as pessoas pecam muito. Qual é? A igreja, né, o dirigente, o pastor da igreja, põe a igreja em oração para evangelizar, mas nunca sai para evangelizar. Oram somente no intuito da pessoa vir à igreja, né, a pessoa que não é cristã vir à igreja, o que é uma questão antibíblica. Jesus nos orientou para que nós venhamos ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, é a igreja que tem que sair das quatro paredes para evangelizar. Entretanto, é importante salientar o seguinte: antes de sairmos para evangelizar, aí sim cabe a oração. O que a oração não cabe é ficar somente dentro da igreja, orando toda a vida e nunca sair para evangelizar. Mas para sair para evangelizar é necessário antes fazer uma oração, fazer um propósito. Por quê? Porque no evangelismo sempre acontece algumas questões bem complicadas, muito espirituais, então no âmbito, né, espiritual. Então nós precisamos estar preparados para evangelizar. Como é que eu estarei preparado para evangelizar? Quando eu plantar o meu joelho no chão e orar ao Senhor. Eu não posso sair para evangelizar de qualquer maneira. Oração é uma prioridade antes de tudo. A expressão antes de tudo indica que antes de qualquer outra prática litúrgica, Timóteo deveria dedicar-se à oração e estimular os crentes de Efésios a fazer o mesmo. Quando vamos fazer algo, nós necessitamos de orar. É a vontade de Deus que eu faça isso? Ou deixe de fazer isso? Nós devemos em tudo orar primeiro ao Senhor, antes de tudo, antes de entrar numa empresa, né, para trabalhar, antes de sair de casa para ir à escola, por exemplo, antes de ir para o rodízio de pizza, né, nós precisamos orar. Numa viagem, por exemplo, vamos fazer uma viagem de avião, de trem, de ônibus, seja lá o que for, vamos orar primeiro antes de sairmos. E ao chegar lá, vamos orar para agradecer ao Senhor a nossa chegada. Tudo que nós fazemos, nós devemos antes orar. Como orar? Orar primeiro e orar antes de tudo significa, por exemplo, que não devemos começar o dia sem orar, que não devemos iniciar uma viagem sem orar, que precisamos buscar a vontade de Deus para todas as decisões de nossa vida. Então, sim, para todas as circunstâncias nós devemos orar. Mas como nós devemos orar? Bom, em primeiro lugar, nós devemos estar com o coração agradecido diante do Senhor quando nós vamos orar. Entretanto, algumas circunstâncias nós não estaremos agradecidos, nós estaremos aflitos, estaremos com sofrendo muito por causa de uma determinada situação. Então nós vamos orar ao Senhor. Nós devemos em primeiro lugar estarmos com o nosso coração voltado para o Senhor, crendo, né, nós temos que ter fé que o Senhor irá atender a nossa oração, porque a oração e a fé, elas andam juntas, andam sempre juntas. Então como é que eu vou orar? Eu preciso orar crendo que o Senhor fará a vontade dele, e a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Eu também preciso estar com o meu coração agradecido, né? Eu preciso estar com o coração cheio de fé no Senhor. Eu preciso estar com o coração contrito, né? Ou seja, arrependido do meu pecado.
Então, há algumas situações como essa que nós devemos atentar para a oração. Nós também devemos fazer uma oração de preferência com base bíblica, porque quando você vai orar, porque a Bíblia diz uma determinada situação, então aquilo ali mostra que você realmente tem uma comunhão com o Senhor e a sua palavra. Não vai fazer como alguns cristãos modernos, né, estão orando para o Senhor, para que o Senhor venha assim castigar alguém, né? É uma oração de feiticeiro, na verdade, né? Deus não está nesse negócio, não. Então, como é que nós devemos orar? Com o coração contrito, com o nosso coração diante do Senhor, com fé que o Senhor fará a vontade dele e sabendo que o Senhor fará tudo segundo a sua vontade. Orar pelas autoridades. O que o Novo Testamento nos ensina é orar intensamente pelas autoridades e nos sujeitar a elas. É verdade que, de modo geral, as autoridades, claro, toda autoridade vem da parte do Senhor. Quando nós oramos para as autoridades, nós estamos também orando por nós, porque quando você ora pelas autoridades do país, né? Polícia, Força Armada, você está fazendo o quê? Está fazendo com que Deus direcione essas forças, né? Essas polícias para fazer aquilo que tem que fazer, para termos a questão da nossa oração direcionada às autoridades. Por quê? Porque sabemos que as Forças Armadas cometem alguns erros. E o problema da Força Armada cometer o erro, porque quando ela comete um erro, o erro dela é fatal. Então, é necessário que nós venhamos compreender que se nós precisamos das autoridades, aqui no sentido amplo do negócio, né? Aqui falando aqui diretamente do governo, né? O Estado, então nós devemos orar pelo prefeito, né? Pelo governador, pelo presidente da república, pelos senadores, porque eles são autoridades. Você provavelmente não deve concordar com os planos dele, né? De modo geral, a pessoa não, o cristão não tem muita associação com essa questão política, né? Mas nós devemos orar por eles, justamente para que eles, né, para que o Senhor toque no coração deles, eles façam o que tem que fazer, né, fazer o certo. Inclusive aqui na questão da Força Armada, imagina, por exemplo, que quando o policial, né, o exército, a Força Armada no geral, a parte militar do país, faz uma operação e você está orando por essas autoridades, faz com que essa operação tenha um excelente resultado sem machucar ninguém. Então, muitas vezes acontecem coisas no nosso país, é porque nós deixamos de orar. Então, nós devemos orar sempre pelas nossas autoridades, ainda que nós não venhamos, por alguma razão, discordar deles, mas nós devemos orar mesmo assim. O poder da oração, uma questão de fé. A viúva insistiu com o perverso juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum, o que demonstra o grau de improbabilidade de que a pobre mulher fosse atendida. Sua insistência, contudo, levou o ímpio magistrado a atendê-la. Vemos aqui um juiz que não temia nem a Deus, nem aos homens, nem a ninguém. Mas essa mulher, essa viúva, ela insistiu tanto para que fosse feita justiça a ela, que aquele homem, pela insistência daquela mulher, ele acabou atendendo aquela mulher. O que isso quer dizer para nós? Nós vamos ver a seguir, mas de modo geral, se um homem que é um juiz corrupto, é um juiz que não se importa com nada, não teme nem mesmo a Deus, fez justiça a uma mulher que ficou insistindo na petição, imagina Deus que está no céu, é claro que Ele vai te atender na sua petição. Quando você está em oração pedindo algo a Ele, Ele vai fazer, ainda que demore muito, mas o Senhor atenderá segundo a vontade dEle. Lembra de Ana? Segundo os estudiosos, Ana orou durante 24 anos para ter Samuel, e o Senhor concedeu. Então há algumas orações que às vezes demoram anos e mais anos, em alguns casos até décadas, mas nós precisamos fazer o quê? Persistir na oração. Nós devemos persistir. Nós oramos hoje, oramos amanhã, oramos semana que vem, vamos continuar orando e vamos orar. Um dia o Senhor vai ver a sua persistência e vai te recompensar. Portanto, se você está orando por alguma questão específica, não fique
entristecido, não fique desanimado, mas pelo contrário, anime o seu coração, porque certamente a sua vitória virá. O perigo do secularismo. Jesus estava nos advertindo de uma onda mortal chamada secularismo, fruto do abandono da fé, de incredulidade e dureza de coração. Será que ainda vale a pena orar sempre e nunca desfalecer, esperando que Deus faça justiça em nossas causas? Ou é hora de agir, usando nossas próprias armas para resolver nossos problemas e nos livrar das injustiças de nosso tempo? O que fazer? Orar para Deus fazer segundo a vontade dele ou agir segundo a minha força, a minha vontade? O que fazer? Bom, a oração, como muitas pessoas dizem, né, que é orar e ação. Vamos aqui por pontos. Em primeiro lugar, sim, existe a questão de você orar pela causa, por uma causa específica, e agir também. Você não pode só não agir ou só orar, você precisa fazer ambos. Mas há situações, por exemplo, Jonas, por exemplo. Como é que Jonas ia agir? Jonas não tinha como agir, a única coisa que ele tinha que fazer ali era o quê? Exatamente, era orar, e foi o que ele fez. Josafá também não tinha o que fazer, ele apenas orou e Deus deu vitória. Há algumas situações como estas que basta você orar que Deus irá conceder a vitória. Entretanto, há outros casos que você precisa orar e agir. Eu vou te dar um exemplo prático. Você é jovem, está talvez saindo da faculdade, né, terminou a faculdade, ou ainda nem entrou na faculdade, mas está procurando um emprego, por exemplo. Então o que você faz? Você ora ao Senhor para que o Senhor abra as portas para você. Uma porta de trabalho, não é assim? Mas você vai ficar em casa dormindo até meio-dia? Não. Você vai sair para colocar currículo na rua. Então você está orando e agindo. Por quê? Porque aqui cabe ambos. Aqui você precisa orar e entrar em ação. Mas em alguns casos nós devemos deixar Deus tomar partido nosso. Nós devemos fazer com que Deus, nossa causa é do Senhor. Lembra que a Bíblia diz? Nós devemos confiar somente no Senhor. A Bíblia diz que há lutas que é do Senhor, é somente para o Senhor. Então veja que quando nós agimos segundo a nossa própria vontade para fazer justiça segundo a nossa vontade, segundo a nossa justiça, nós certamente falharemos, nós certamente pecaremos e profanaremos o nome do Senhor. Então, o que nós vamos fazer? Há algumas situações que não cabe para você resolver, você não tem competência, porque não é da sua jurisdição, não faz parte de você, você não tem condições humanas de fazer, então ore ao Senhor, porque o Senhor vai dar vitória. É igual a questão do Jonas. Jonas não tinha como sair do peixe, ele sozinho não tinha, então ele não tinha o que fazer ali, era além das suas forças, então ele apenas orou. Então se for o teu caso, de repente tu está numa situação que, independente das circunstâncias, você não tem como agir, aí você apenas ora que o Senhor certamente te dará vitória. Vida quieta e sossegada. Não pode ser outra a nossa motivação. Portanto, para que Deus haja em nosso favor, controlando o agir do Estado, nosso alvo deve ser uma vida piedosa, de profunda comunhão e serviço ao nosso Senhor, ao mesmo tempo em que vivemos honestamente diante de todos os homens. O Estado, ele é um grande mal, na bem da verdade. Entretanto, nós devemos ter uma motivação. Qual é a nossa motivação? Ter uma vida piedosa, profunda, de comunhão com o Senhor, servir uns aos outros, né? Viver honestamente diante dos homens. Porque quando alguém vive honestamente diante dos homens, também diante de Deus também está em honestidade. Então, para quê? Para que nós venhamos ter uma vida quieta e sossegada, uma vida sem muita apurrinhação, né? Uma vida tranquila, sem maiores problemas. Porque se nós formos nos valer somente dos políticos, por exemplo, colocar nossa força no político, por exemplo, a nossa fé no político, o político certamente uma hora ou outra, ou todas as horas, ele irá fazer coisas erradas contra a palavra do Senhor, e nós vamos nos entristecer e vamos ficar com uma vida inquieta e nada de sossego nesse negócio, né? Então nós devemos ver, é certo que o Estado controla muita coisa, então nós vamos orar para que Deus dê entendimento a esses homens, né, e mulheres, para que façam o que tem que fazer corretamente, mas nós devemos também fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Viver uma vida piedosa,
viver uma vida de comunhão um para com os outros, tanto aqui da igreja quanto fora da igreja. Nós devemos ter amizade com os nossos vizinhos, ainda que professem a fé em uma outra religião. Nós devemos ter a nossa vida, né, o nosso social, de uma forma completamente tranquila. O propósito divino, bom e agradável. Paulo não apenas adverte Timóteo da prioridade da oração e do seu alvo, mas registra que isso é bom e agradável diante de Deus. Deixar de atender essas recomendações e buscar outros expedientes é além de incredulidade e rebeldia sob a falsa justificativa de que é preciso agir. Portanto, nós devemos viver uma vida de oração. A oração deve ser a nossa prioridade, porque é bom e agradável diante de Deus. Quando nós não oramos ao Senhor, nós estamos demonstrando que nós vivemos uma vida de incredulidade. Por quê? Porque para orar ao Senhor, você precisa ter fé. Então, se você não está orando, mostra que você não tem fé no Senhor. Então, isso desagrada a Deus. A fé, ela nos aproxima do Senhor. Então, quando você ora ao Senhor, o Senhor certamente observa a sua fé. Por que você está orando ao Senhor? Porque você crê nele. Então, nós devemos viver sempre uma vida de oração, para que nós venhamos compreender que há momentos de agir e há momentos de orar, e há momentos de fazer ambos. Então, nós devemos, antes de tudo, nós vamos orar, e depois vamos agir se for o caso. Senão, nós vamos continuar em oração, em fervente oração, ali diante do Senhor, buscando ao Senhor, para que Ele venha assim fazer o que é melhor. A salvação de todos. O universalismo é a falsa crença de que, ao final, Deus salvará a todos os homens. Isso não tem respaldo bíblico algum. Se Deus vai salvar todos os homens no final das contas, né? Ninguém padecerá no inferno, então por que Jesus morreu? Qual foi a finalidade? Jesus morreu para nos perdoar dos nossos pecados, para nos dar a salvação. Portanto, essa questão do universalismo, ela é antibíblica. Deus não vai salvar todos no final. Mais uma vez, Deus não salvará todos no final. Somente aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Aquele que crer será salvo, como diz Marcos 16,16. É isso mesmo. Esse negócio. Porque nós devemos, mais do que nunca, observar essas questões. Nós devemos crer no Senhor. Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, aquele que crê, quem crê no Senhor, este será salvo. Então, precisamos crer no Senhor. A nossa salvação vem do Senhor. Então, muitas vezes as pessoas ficam com essa questão de que não, todo mundo vai se salvar depois. No final, Deus vai salvar todos. Não, não vai. Deus enviou seu Filho para que todas as pessoas fossem salvas, mas nem todos aceitam a Cristo como Salvador. E como a Bíblia diz lá em João 1:11, né? Somente aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador têm o direito de ser chamado Filho de Deus. Então, portanto, mais uma vez, essa questão do universalismo não é bíblico. Na verdade, é João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Unidade em Deus. O propósito da oração individual e congregacional é o que sejamos agentes efetivos do plano de Deus, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Nós devemos orar tanto sozinhos como na igreja. Mas se você for orar em casa, ore dentro do seu quarto, feche a porta. Eu acho essa interessante, muito interessante essa colocação de fechar a porta. Não é para deixar a porta entreaberta ou encostada, é para fechar mesmo. Por que para fechar? Intimidade, é só você e Deus, ninguém vai ouvir. Porque se você deixar a porta entreaberta ou apenas encostada, alguém pode abrir.
e ouvir a sua oração, ou pior, né, te interromper. Então, feche a porta, tranque a porta do seu quarto, é só você e Deus, Deus e você certamente você verá que os planos de Deus para a sua vida vão melhorar. A oração, ela traz para nós intimidade, alegria no coração, ainda que a situação seja difícil, você traz uma esperança, você fica esperançoso, você quando ora por algo, você começa a ter esperança naquele negócio, porque você começa a crer que o Senhor pode reverter o quadro. Então isso traz fé, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então como é a maneira com que você agrada a Deus? Tendo fé nele. Portanto, continue orando, porque à medida que você vai orando, a sua fé vai aumentando. Conclusão. Paulo conclui sua instrução com uma recomendação que abrange a atuação pública. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Esta é, portanto, a grande ação que se espera da igreja. De recôndito de nosso coração, a expressão congregacional e pública. Foi assim que a igreja sempre cresceu. Nem a tirania romana deteve o avanço da fé cristã. Então nós devemos, claro, viver sempre uma vida de oração, como diz na 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E lá no 25 diz que nós devemos consagrar ao Senhor espírito, alma e corpo. Então nós devemos sempre entregar nossa vida em oração ao Senhor para que Ele venha assim fazer segundo a vontade dEle. Mas na medida que nós oramos, nós temos mais esperança de alcançar aquilo que pedimos. Hora da revisão. Número 1. Aprendemos que antes de tudo indica que antes de qualquer outra prática litúrgica devemos, assim como Timóteo, dedicar-nos à oração. Número 2. Nos tempos de Paulo, o mundo vivia sob o controle dos reis e imperadores cruéis como Nero. Número 3. Fé e oração são atributos intimamente associados e codependentes. É preciso ter fé para orar e é preciso orar com fé. Número 4. Segundo a lição, é uma onda mortal, fruto do abandono da fé, de incredulidade e dureza de coração. Número 5. É a falsa crença de que ao final Deus salvará a todos os homens. Então que nós venhamos cada dia mais estar firmes no Senhor, tendo essas instruções a respeito da oração. Nós devemos, principalmente aos jovens, instruirmos aos jovens, pessoas que têm a força, e a firmeza. Então, com os jovens orando, nós teremos uma nação muito vitoriosa na presença do Senhor, porque os jovens certamente farão a diferença, porque estão vivendo numa vida de oração. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, e eu te aguardo na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!